Olá, amigos do Atualidades do Direito. Continuando nossa exposição comparativa entre o Código Penal e o anteprojeto de Código Penal, o projeto de lei do Senado Federal, número 236 de 2012, vamos expor, neste momento, sobre o crime de roubo, crime de extorsão e o crime de extorsão mediante sequestro. Iniciando, tratando do crime de roubo, foi mantida a previsão do dispositivo da incriminação no mesmo artigo topologicamente da atual norma. Ou seja, temos aqui no quadro que se o atual Código Penal prevê no artigo 157 que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, caracteriza o delito de roubo. A redação foi mantida pelo legislador reformador. Houve no caput apenas duas modificações. A primeira, mera modificação redacional, que vemos em roxo na tela. Afinal, como já visto em outros módulos, a reforma pretende retirar a diferenciação entre reclusão e detenção, tratando unicamente da pena como pena de prisão. A fundamentação é que, ontologicamente, reclusão e detenção não têm diferença. Portanto, o melhor seria tratá-los como um único gênero e utilizar-se da nomenclatura mais simples, somente prisão. A modificação seguinte, mais relevante, modificação de conteúdo, diz respeito às penas do crime de roubo do caput. Atualmente, nossas penas são de 4 a 10 anos. A proposta legislativa visa a redução tanto da mínima quanto da máxima. Se hoje meu patamar parte de 10 e chega ao teto, parte de 4 e chega ao teto de 10, a proposta é a redução do mínimo para 3 e a redução do máximo para 6 anos. Sobre esse ponto, é interessante a consideração feita em artigo do professor Luiz Greco, chamado Quanto vale a vida de um brasileiro? Um apelo à Comissão da Reforma do Código Penal, em que o professor Luiz Greco compara alguns dispositivos do nosso Código Penal, relativamente à reforma do Código Penal, e os compara a dispositivos da legislação europeia. Entre eles, o professor Luiz Greco trata especificadamente do roubo. Diz o professor Luiz Greco que hoje, nossa pena de roubo, como vimos, é de 4 a 10 anos. A legislação alemã, por sua vez, comina uma pena para o roubo de 6 meses a 6 anos. A legislação francesa traz uma pena máxima de 7 anos. E a portuguesa traz uma pena de 1 a 8 anos. Portanto, vemos que, especialmente em se tratando do mínimo punitivo, o crime de roubo no Brasil é punido com maior intensidade do que nos países desenvolvidos europeus. Vemos, então, que apesar do máximo da pena ser próximo de alguns países, o mínimo é por demais exagerado. Portanto, agiu bem a comissão reformadora ao reduzir os patamares tanto mínimo quanto máximo. Poderia ter ido além. E por quê? Um roubo praticado com violência é muito diferente do que aquele simplesmente praticado com ameaça. Sabemos que temos causas de aumento, sabemos que temos hoje, com possibilidade da reforma, a hipótese do roubo qualificado, contudo, no caput está previsto tanto o roubo por ameaça quanto o roubo por violência. Assim, seria de bom tom uma redução maior da pena mínima para permitir uma maior diferenciação entre aquela conduta sem e aquela conduta com violência. Outra crítica que se faz, embora certa legislação comparada europeia tem a mesma construção que a nossa, e eu faço aqui usando como exemplo o baluarte do punitivismo mundial, os Estados Unidos da América,
e também uma crítica que pode ser pessoal, é tratar o crime de roubo simplesmente como um crime contra o patrimônio. E explico. No crime de roubo, há dois bens jurídicos sendo tutelados. De um lado, a integridade física e psíquica da vítima, e de outro lado, seu patrimônio. Ao determinar que o crime de roubo é simplesmente um crime contra o patrimônio, o legislador acaba por valorar mais, justamente, o patrimônio em detrimento à integridade física. Seria mais importante o patrimônio e, por isso, a objetividade jurídica principal seria o patrimônio. Esse ideal é repetido em muitos países, mas tenho que dizer que no baluarte do positivismo, citando aqui expressamente o Código Penal de Nova York, nesse estado, o crime de roubo, lá dividido entre assalto e robbery, ele é tratado como um crime contra a pessoa. Afinal, muito mais importante do que o patrimônio da pessoa é a sua integridade física. Então, acredito que essa reforma, esse anteprojeto, seria um lugar ideal para esse tipo de discussão, que eu não tenho informação que tenha sido feita. Mas, devido ao nosso tempo, vamos seguir tratando comparativamente da proposta e do nosso atual código. O parágrafo 1º da reforma, adaptando o atual parágrafo 1º do nosso Código Penal, aumenta as hipóteses do roubo por equiparação. Diz o nosso atual parágrafo 1º que na mesma pena, na pena do roubo, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, visando assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. O legislador reformador cinde esse dispositivo em 2 incisos e diz que será considerado como roubo por equiparação a conduta do agente que, logo após a subtração, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a manutenção da coisa para si ou para terceiro. Até aqui, nenhuma novidade. Foi repetida a mesma proposta do nosso atual Código. Aquele que emprega violência após a subtração para garantir a impunidade desse fato ou a manutenção da detenção dessa coisa é punido como se roubo tivesse praticado. O que é novo é o que o anteprojeto traz no inciso 2º do parágrafo 2º. Diz que incorre na mesma pena do roubo quem obtém coisa alheia móvel para si ou para outrem, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça, ou após reduzi-la à impossibilidade de resistência, a revelar senha, código ou segredo, necessários à subtração. Aqui o legislador reformador quis resolver um problema dos nossos tempos, mais conhecido como o famoso sequestro relâmpago, em que a vítima é sequestrada, levada até caixas automáticos e, sob coação ou violência, ela é obrigada a fornecer sua senha, seu código, para que esses agentes façam os saques de valores. Há uma discussão se essa conduta caracterizaria roubo ou extorsão. O problema aqui é se a vontade dos agentes substituiria a vontade da vítima na obtenção da coisa. Se substituísse, tratava-se de roubo, se não, uma extorsão. A reforma pretende resolver essa questão, tratando como roubo esse nosso exemplo do sequestro relâmpago. Assim, o agente que exige uma senha de um cartão para subtrair valores dessa vítima, segundo o reformador, substitui a vontade desta e passa a agir em seu nome. Portanto, seria uma hipótese de roubo. Seguindo. O parágrafo 2º da proposta do anteprojeto de Código Penal traz uma novidade
referente ao delito de roubo. Trata do roubo sem violência real ou dano psicológico. Diz o parágrafo 2º, que na hipótese do caput, do roubo simples, e do parágrafo 1º, o roubo por equiparação, o juiz reduzirá a pena de 1/6 a 1/3 no crime praticado sem violência real, quando a coisa subtraída for de pequeno valor e o meio empregado for inidôneo para ofender a integridade física da vítima ou causar-lhe dano psicológico relevante. Assim, o legislador tenta reduzir a punição do caput, do parágrafo, naqueles casos justamente que eu havia citado, em que não é empregada a violência física, a violência real. Ele tenta abrandar a punição nos delitos de roubo, quando o agente do roubo apenas utiliza-se da ameaça, e de uma ameaça inidônea para causar dano psicológico à vítima. Trata-se de uma novidade interessante para visar abrandar um pouco o patamar punitivo, mas, como falamos no início dessa exposição, uma novidade um tanto quanto desnecessária. Com esse fim, bastaria a redução do mínimo da pena do caput. Com essa redução, o aplicador da lei poderia verificar nos casos que o roubo seja praticado sem violência real ou dano psicológico, aplicar uma pena mínima. Nos casos em que o roubo for praticado com violência real, aplicar uma pena acima da mínima. Bastaria essa maior graduação punitiva do caput, o que tornaria desnecessário a criação do parágrafo 2º do roubo sem violência real ou dano psicológico, que seria uma causa de diminuição de pena. Partindo dessa constatação de que o legislador tenta reduzir a punição em casos em que a coisa for de pequeno valor e não haja dano físico ou psicológico para a vítima, cabe aqui perguntar se a partir desse dispositivo poderia-se entender que a insignificância, ou o princípio da significância, também seria aplicável aos crimes de roubo. Essa é uma discussão que já existe hoje e, com certeza, com a redação desse parágrafo 2º, se aprovado, ganhará corpo e ganhará um novo âmbito de discussão jurisprudencial. A jurisprudência hoje é unânime em afastar a incidência da insignificância no roubo, mas é de se consignar que alguns autores, entre eles citando o professor Paulo Queiroz, defendem a possibilidade de reconhecer a insignificância do crime de roubo e partem da seguinte ideia: crime de roubo é um crime complexo, em que se defende o bem jurídico, integridade física e psíquica e patrimônio. Nos casos em que esse patrimônio seja de pequeno valor, entende o professor Paulo Queiroz que poder-se-ia reconhecer a insignificância desse furto de pequeno valor, punindo em outro dispositivo, por exemplo, lesão corporal, ou crime de ameaça, ou crime referente, o que ofende o bem jurídico e integridade física. Seria uma cisão desse tipo composto para possibilitar a insignificância da conduta patrimonial. Hoje essa discussão é somente doutrinária, como eu disse, a jurisprudência não aceita, mas com esse novo dispositivo, esse contexto pode ser alterado. Seguindo, o legislador reformador, talvez pretendendo resguardar uma nomenclatura incorreta hoje utilizada, passa a prever hipóteses de roubo qualificado. Registramos de pronto. Hoje não há em nossa legislação roubo qualificado. Aquelas hipóteses chamadas de roubo qualificado, em regra, tratam-se de roubo com causa de aumento de pena. Sabemos que a causa de aumento de pena impõe um aumento quantitativo em patamares de 1/6, 1/3, o que seja,
a uma pena previamente combinada. Enquanto o delito qualificado, ele não traz um aumento, mas traz novos patamares punitivos, o que hoje não existe no roubo, mas faz parte da proposta do anteprojeto. Segundo o anteprojeto, esse roubo qualificado terá uma pena de 4 a 8 anos de prisão. Vejam de pronto que essa mesma pena do roubo qualificado da proposta é inferior à atual pena do caput do nosso roubo. Então, o roubo qualificado da reforma vai de 4 a 8, enquanto o nosso caput atual vai de 4 a 10. Vejam o exagero punitivo do atual legislador. Mas, continuando, o parágrafo 3º traz 4 hipóteses. A primeira, o roubo será qualificado se a violência ou grave ameaça à vítima é exercida com emprego de arma. Ele repete o inciso 1º do parágrafo 2º, com a diferença que, atualmente, se o roubo for praticado com emprego de arma, há um aumento de 1/3 até a metade da sanção, e com a proposta de reforma, na verdade, haveria um novo patamar punitivo. O inciso 2º repete o inciso 2º do atual parágrafo 2º, ou seja, transforma-se em roubo qualificado aquele praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. Terceira hipótese de roubo qualificado é aquele em que a vítima está em serviço de transporte e o agente conhece tal circunstância. Até esse terceiro inciso, vemos que a redação é muito próxima. As hipóteses são iguais, o que muda, como já salientamos, é que hoje se trata de causa de aumento e a reforma propõe que se trate de qualificação. Nessas hipóteses de qualificação, a comissão reformadora inclui uma que entendo das mais relevantes e importantes. É aquela hipótese do roubo cometido no interior da residência ou habitação provisória. Sem dúvida alguma, posso afirmar que um roubo praticado no interior de uma casa ou residência é muito mais grave do que aquele praticado na rua ou em lugar público. É induvidoso na doutrina e na jurisprudência que se deve tratar mais gravemente aquele roubo em que há a intromissão do agente na residência da pessoa. E a reforma veio acrescer essa causa como uma qualificadora que eu entendo das mais relevantes da reforma do roubo. Seguindo, enquanto o nosso atual parágrafo 2º continua com mais 2 hipóteses de causa de aumento de pena, o reformador prevê um novo parágrafo, o parágrafo 4º. Aqui, em verdade, uma causa de aumento de pena tal qual a nossa. Diz o parágrafo 4º da proposta do anteprojeto do Código Penal que será aumentada a pena do roubo qualificado. Atenção nisso. Aumenta-se a pena do parágrafo anterior, ou seja, do roubo qualificado de 1/4 a 1/3, se 1. O agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Mera repetição do atual inciso 5 do nosso parágrafo 2º. Ou seja, se há restrição de liberdade da vítima por um tempo maior do que aquele justificado pela prática, mas ao mesmo tempo inferior àquele apto à caracterização de um crime autônomo, há o aumento de pena do parágrafo 4º, inciso 1 da reforma. Repito que só se aplica em caso de roubo qualificado. Ah, professor, esse foi um roubo simples, mas que ele restringiu a liberdade da vítima. A pena será de 3 a 6 anos, não se aplicando aumento. O parágrafo 4º é restrito à hipótese do roubo qualificado. Seguindo, agora uma novidade, diz o parágrafo 4º, que será aumentada a pena do roubo qualificado se houver emprego de explosivo ou qualquer outro meio que cause perigo comum. Infelizmente, a introdução desse dispositivo se faz necessária, pois vemos no Brasil afora cada vez mais ser utilizado explosivos na prática de crime contra o patrimônio. O exemplo mais conhecido
é a utilização de explosivos para subtração de caixas eletrônicos. Seguindo, será aumentada a pena do roubo qualificado se a subtração for de veículo automotor com finalidade de transportá-lo para outro estado ou exterior. Vejam que, embora a hipótese seja semelhante à nossa atual hipótese, ela tem uma modificação. Se hoje, para a caracterização do aumento de pena, eu preciso que esse veículo seja efetivamente transportado para outro estado ou para o exterior, a reforma propõe que seja desnecessário o transporte, mas bastando a incidência da causa de aumento, a finalidade de transportá-lo, a comprovação de que aquele agente que subtraiu mediante violência ou grave ameaça um automóvel tenha como finalidade o seu transporte a outro estado ou a outro país. A comprovação, convenhamos, não será das mais simples, mas o exemplo que nos vem à mente seria daquele agente que, após efetuar o roubo, já na posse daquele veículo, é preso atravessando uma fronteira estadual ou entre países. Seria o exemplo mais fácil para entender quando essa hipótese seria aplicada. Aquela que, embora ele não venha a transportar efetivamente, mas fique nítida sua intenção de fazê-lo. Em seguida, o roubo com lesões graves e latrocínio. Aqui há duas principais modificações. A primeira é que foi criado um nome em iuris para essa hipótese. Hoje, ela é simplesmente prevista, o latrocínio é simplesmente previsto no parágrafo 3º. Agora, o parágrafo 5º da reforma pretende a criação de um nome em iuris chamado roubo com lesões graves e latrocínio. O primeiro ponto a ser visto aqui é evidente que há dois tipos de roubo nesse dispositivo. Aquele em que o agente causa lesão grave à vítima e aquele em que causa a morte. Os patamares punitivos foram mantidos integrais. Havendo lesão grave, a pena se mantém de 7 a 15 anos e, causando a morte da vítima, a pena se mantém de 20 a 30 anos. A modificação relacional do ponto é que foi incluído que essa lesão corporal grave pode se dar em qualquer grau. Isso porque, como já viram ou ainda vão ver, o artigo 129 passa a não mais diferenciar a lesão corporal grave entre grave e gravíssima, mas cria 3 graus de lesão corporal grave. E nisso segue a doutrina americana da imputação. É comum vermos em filmes, e se consultarmos, por exemplo, o já citado Código Penal de Nova York, a legislação americana costuma prever o delito em graus. Homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau, em terceiro grau. Então, essa nomenclatura foi adotada pelo nosso reformador ao tratar do anteprojeto de código referido especificadamente em relação à lesão corporal. Mas aqui o legislador reformador deixa claro que haverá o aumento, haverá essa qualificadora do roubo com lesões graves, independentemente do grau dessa lesão, e, evidentemente, ocorrendo a morte, a pena será específica. Mas o que traz uma diferenciação mais importante é a incorporação, nesse parágrafo, da utilização da violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Esse dado é importante em razão especialmente à hipótese do agente que atira em policiais quando em fuga. Hoje há uma divisão doutrinária e também jurisprudencial se a conduta desse agente que durante a fuga pratica a lesão corporal grave ou homicídio de um policial, se ele estaria incidindo num tipo penal autônomo, isto é, responderia pelo roubo e também pela lesão corporal grave ou pelo homicídio, ou se, na verdade, tratar-se-ia de um crime único em que haveria qualificadora da lesão corporal grave ou do roubo. O legislador reformador decidiu resolver a questão e, portanto,
aprovada essa reforma, aquele agente que após efetuar o roubo se utiliza de violência efetiva, por exemplo, disparando arma de fogo, e acaba lesionando gravemente ou matando alguém, incorrerá em crime único do parágrafo 5º da reforma, um roubo com lesões graves e latrocínio. Estas as principais mudanças relativas ao crime de roubo, comparativamente entre a nossa atual previsão e a previsão do anteprojeto de Código Penal.